Irmãos, como nós já mencionamos, o estudo que na continuidade aí do que o pastor está trazendo, hoje a aula de número 9 tem como tema dos eternos decretos de Deus. O pastor não tinha como controlar essa data, né, do presbitério, e aí ele me pediu para fazer, mas aí ele já fez a observação, mas o tema é decretos eternos de Deus. Eu falei, que bom. Não pode ser outro tema, não? Não, a igreja está animada com o curso, está participando, então vamos dar continuidade. Então tá bom. E esse tema, ele mexe muito com o cenário da igreja a nível nacional, porque existem divergências, e mexe muito com o nosso interior, né? Nós temos algumas dificuldades para falar a respeito disso, para argumentar a respeito dos decretos de Deus, e muitas vezes para compreender e aceitar o que a Bíblia diz a respeito desse assunto. E eu coloco ali dos eternos decretos de Deus, e embaixo eu faço menção a uma expressão que está no livro do pastor Leandro Antônio de Lima, que ele, na parte que fala da predestinação, ele fala predestinação, e aí ele coloca 2 pontos, deixando Deus ser Deus. Então essa é vamos dizer, a ideia que nós precisamos estar sempre em mente quando estivermos estudando o tema dos eternos decretos de Deus. Porque nós vamos tender a todo momento a tentar interferir nos registros bíblicos e tentar entender eles de acordo com a nossa cabeça, de acordo com os nossos pensamentos. Mas nós precisamos deixar Deus ser Deus. Coloco aqui 2 pressupostos ao estudo do tema. O primeiro pressuposto, que eu também gostaria de chamar de baliza para nortear o nosso estudo, são as Escrituras e os atributos de Deus. As Escrituras e os atributos que nós já estudamos de Deus são necessários serem utilizados a todo momento como balizas para compreendermos o tema eternos decretos de Deus. Porque se nós sairmos dessas balizas, nós estaremos entrando em perigos na interpretação dos decretos de Deus. Então há uma necessidade de nós sermos sempre conduzidos por essas 2 balizas, as Escrituras e o que está dentro das Escrituras, que são os atributos de Deus, mas assim, olhando especificamente para esses atributos, para pensarmos a respeito dos decretos de Deus. Os irmãos poderiam pensar assim, mas isso é muito óbvio, falar que nós vamos nortear o estudo sobre algo relacionado às Escrituras sem ter esse pressuposto, é algo muito óbvio. E também pensando na natureza, nas qualificações de Deus, também é algo que é muito, vamos dizer assim, básico. Mas o registro é necessário porque nós temos uma tendência a sair dessas linhas para entender os decretos de Deus. Nós vamos começar a pensar, mas é justo Deus? Aí nós voltamos e lembramos, não, Deus é justo. É justo Deus decretar tal coisa? Não, vamos voltar para o centro e lembrar que, sim, é justo. Podemos não compreender, mas é justo. Por quê? Porque Deus é essencialmente justo. Então, essa é a ideia que eu gostaria de iniciar introduzindo ela. Dentro do primeiro pressuposto, as Escrituras, nós temos uma primeira observação. Não devemos examinar esse tema com ideias preconcebidas.
Nós não podemos iniciar, mesmo com base nas Escrituras, partindo de um texto para interpretar todos os outros a respeito desse tema. Isso em qualquer tema, mas nesse especialmente. Porque nós temos a tendência de construir o nosso raciocínio baseado em um único aspecto, esquecendo outros, e assim podemos chegar a conclusões, tirar conclusões, e não são as mais corretas. Então, não devemos examinar esse tema com ideias preconcebidas, mesmo que sejam baseadas nas Escrituras. Eu vou citar um exemplo que talvez pode ser a realidade de muitos. Antes, eu gostaria de fazer a leitura de uma parte de um texto de Lloyd Jones. A primeira coisa que temos a fazer quando estamos considerando essa doutrina consiste em livrar-nos de nossos preconceitos e de todo e qualquer gênero de espírito partidário. Pelo espírito partidário, quero dizer que todos nós somos inclinados a assumir certas posições e inconscientemente estamos às vezes muito mais preocupados em defender o que pensamos ser aquilo em que temos sempre crido do que em descobrir a verdade. Então é uma tendência nossa, nós temos essa tendência. Você pode ver que você tem uma certa tendência de gostar de coisas que você já tem uma certa afinidade, familiaridade. Você, numa faculdade, você vai se interessar mais pelas aulas que você já tem algum conhecimento, porque as ligações das informações facilitam, e nós somos dotados de uma tendência de buscar um certo conforto. Então é mais confortável para nós tratarmos de assuntos baseados naquilo que nós já conhecemos, e não temos o esforço de aprender tudo de novo sobre um determinado tema. Então essa verdade ela é importante de ser pensada. Não devemos, também dentro desse aspecto, não devemos dar ênfase a um só aspecto da Escritura e da criação. É muito daquilo que nós já falamos no primeiro item. Nós temos que pensar nas Escrituras como um todo, e não formulamos conclusões antes de analisar mais apropriadamente os temas. E o exemplo que eu gostaria de trazer é algo que aconteceu comigo. Durante muito tempo eu tive dificuldade de entender os decretos de Deus, por exemplo, com relação à eleição, porque eu partia do pressuposto de que o ID do Senhor era uma verdade bíblica que levava à ideia de que, se existe um ID, não deve ser para que todos os eleitos já estejam determinados. Mas então eu partia de uma verdade para criar uma dificuldade de compreensão desse tema. Então, se nós pegarmos um único texto e conduzirmos toda a nossa interpretação bíblica a partir dele, nós poderemos ter dificuldades a compreender esse tema. Uma outra observação dentro desse pressuposto das Escrituras é que não devemos tentar compreender esse tema sobre bases filosóficas. Por quê? O mesmo autor, ele diz que a outra forma negativa é que não devemos aproximarmos desse tema filosoficamente. Sei que continuo falando sobre isso. A filosofia é uma grande maldição na esfera da fé cristã, porque, por implicação, a filosofia é sempre algo que se inclina a entender todas as coisas como um todo. A filosofia se presta a querer entender com a mente humana, através de raciocínios humanos, chegar à conclusão sobre todas as coisas. A filosofia é muito de silogismo. Você pega afirmações que são verdadeiras e você vai colocando essas afirmações como verdadeiras e você depois junta essas afirmações e faz uma conclusão
como sendo a verdade filosófica. Esse intento da filosofia de avaliar tudo com a mente humana é um grande problema, né? Mas estamos agora tratando de algo para a qual a mente é completamente inadequada. Então, nós não devemos tentar racionalizar tudo no que diz respeito à fé. Quando nós estamos falando de fé, logicamente que o nosso Deus, ele é um Deus que se revela ao ser humano e se revela com lógica. Mas muitas coisas, muitos aspectos da fé, da vida cristã, são baseados em algo que não é provável. Não se prova, se acredita, né? Então, mais uma observação. Nós não devemos tentar compreender esse tema com bases filosóficas. Romanos 11, 33 a 36, fala a respeito dessa profundidade a respeito de Deus. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. É muito disso. São insondáveis os caminhos do Senhor. A mente do Senhor é insondável. Existe, lá em Deuteronômio 29, fala a respeito daquilo que Deus manteve encoberto e aquilo que foi revelado. Deus não revelou todas as coisas. Nós não temos como responder todas as perguntas. Mas nós temos como buscar entender aquilo que Deus revelou. Então, há uma amostra muito importante nesse registro de Romanos 11, 33 até 36. A confissão de fé, no primeiro capítulo que nós já estudamos com o pastor, quando fala das Escrituras, ele nos ajuda a caminhar aqui na nossa aula sobre eternos decretos de Deus. Todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele e para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado na Escritura, ou pode ser lógica e claramente deduzido dela. O item 9, a regra infalível de interpretação da Escritura é a mesma Escritura. E embaixo diz que pode ser estudado e compreendido por todos os textos que falam mais claramente. Então há uma necessidade de um esforço para que nós venhamos a entender o tema decretos de Deus como qualquer outro. Depende de um esforço de interpretação sistemático, de busca de uma sistematização de textos sobre o mesmo tema para corretamente interpretar. A confissão também falando ainda a respeito, agora já mais propriamente, no ponto que fala dos decretos, no capítulo de número 3, no item 8, diz que a doutrina deste alto mistério de predestinação deve ser tratada com especial prudência e cuidado. E aí no final diz, bem como de humildade, diligência e abundante consolação. Perceba, irmãos, que nós estamos tentando aqui introduzir amostras de que o tema deve ser cuidado por nós, tratado por nós com muito zelo, com muito cuidado, com prudência, porque é algo que realmente não é fácil, né? É algo que realmente demanda esforço e, sobretudo, a ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. O segundo pressuposto é relacionado aos atributos de Deus. Os atributos de Deus que estão
contidos, né, mencionados, ensinados nas Escrituras, precisam ser um dos visores pelos quais nós vamos estudar aqui os decretos. Um autor um dos livros que o pastor utiliza como base para todo o curso, diz assim: visto ser Deus uma pessoa infinita, eterna, imutável e absolutamente sábia, poderosa e soberana, certamente que o seu propósito participa dos atributos essenciais de seu próprio ser. O propósito de Deus está sendo feito por meio do ser de Deus, que tem todos esses atributos. E vice-versa, a relação entre o que Deus decretou e o que Ele é uma coisa só. Nós nunca vamos entender qualquer coisa que Deus decretou se nós tirarmos o que Ele é. Entender o que Ele decretou passa necessariamente por entender um pouco do que Ele é. Nós não temos como pensar nesse tema de forma diversa. Esses são alguns dos atributos que mencionei aí, como sendo altamente próximos ao pensamento dos decretos de Deus. Ele é eterno, por isso os decretos dele também são eternos. Ele é imutável, ele é santíssimo, é justíssimo, é poderoso no sentido de onipotente, é onisciente, é onipresente e é sábio. Então, alguns dos atributos de Deus que permeiam toda a ideia dos seus decretos. No capítulo de número 2, ele fala a respeito desses atributos. O pastor estudou, né, naquele capítulo que fala a respeito da Trindade Santíssima. Há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeições. Ele é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. É imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua glória e segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. Perceba, irmãos, aqui quando nós estudamos a Trindade e foi mencionados todos esses atributos, nós vemos que tudo isso está levando ao conselho da vontade de Deus, que é reta e imutável. Então nós não temos como dissociar mesmo os atributos de Deus com o que Deus decide, com o que Deus decidiu. Então são balizas que são importantes, que devem nortear o estudo desse tema, como nós já frisamos. Todo o plano eterno de Deus é desenvolvido para a sua própria glória. Então, feitas aquelas observações iniciais que balizam o estudo, nós temos um outro ponto que nós precisamos nos lembrar, que todo o plano eterno de Deus é desenvolvido para a glória dele. Esse ponto é importante porque muitas vezes nós tendemos a tentar nos incluir, né? O nosso próprio benefício dentro do plano eterno de Deus e não inverter isso, né? A glória de Deus sendo o principal ponto. Nós somos sim, fazemos parte do plano de Deus, que é executado por meio da criação, por meio da providência dele, mas nós temos aqui um importante ponto para compreender os decretos eternos de Deus, que é pensar que tudo o que Deus faz é para a sua própria glória, que Ele não faz nada que esteja contrário a isso ou que deixe isso ser levado em conta. Então, todo o plano eterno de Deus é desenvolvido para a sua própria glória. O capítulo 2, que foi estudado a respeito da Trindade,
nós estamos também revisando algumas coisas, mostrando a ligação, a construção que a confissão faz, né, a respeito dos temas, dando lógica ao estudo, que Deus faz tudo para a sua própria glória. Então a confissão também faz essa menção. O capítulo 3, que é o capítulo que nós estamos iniciando o estudo hoje, nos diz no item 3, que pelo decreto de Deus e para a manifestação da sua glória, alguns homens e alguns anjos são predestinados para a vida eterna e outros pré-ordenados para a morte. Então, nós estamos vendo que há uma caracterização na confissão de fé, mostrando que é para a glória de Deus que os decretos são determinados. Não é exclusivamente pensando no homem ou na sua criação, mas tudo é feito para a glória de Deus. Nós temos ainda no item 7 desse mesmo capítulo, que fala sobre os decretos de Deus, a menção de que, segundo o inescrutável conselho da sua própria vontade, pela qual ele concebe ou recusa a misericórdia como lhe apraz, para a glória do seu soberano poder sobre as criaturas, o resto dos homens, para o louvor da sua gloriosa justiça, foi Deus servido não contemplar e ordená-los para desonra e ira por causa dos seus pecados. A ideia aqui é mostrar que Deus está sendo glorificado em tudo que Ele faz. Quando Deus, aí já entrando algo específico dentro dos decretos de Deus, que é a questão da predestinação e da preordenação, ele fala que, a confissão fala que há em vista a glória do seu soberano poder, mostrando que quando Deus destina alguém ao céu, predestina alguém, decreta algo nesse sentido, Ele está glorificando o seu soberano poder, que é de fazer uma pessoa morta em seus delitos e pecados, tornar a vida e ser introduzido na presença de Deus. Então há uma glorificação do poder de Deus, do amor de Deus, quando há predestinação. E aí muitos têm dificuldade de entender a glória, o louvor da glória de Deus em sua justiça, quando Ele pune aquele que não se converteu, aquele que não aceitou o Senhor. Nós não podemos pensar em ênfase em apenas um atributo de Deus. Deus não é somente amor, Deus é também justiça. Quando nós queremos entender, dando maior ênfase, é como se nós estivéssemos querendo dizer: Deus, o Senhor pode ser mais amor do que justiça, né? Não dá o equilíbrio e não está legal. Querendo confeccionar a imagem de um Deus diferente do Deus perfeito. Porque nós achamos, afinal das contas, nós achamos que Deus é injusto ao condenar, ao não eleger alguém. E isso é importante, porque a gente não fala somente glória de Deus, no sentido bem genérico. Nós estamos começando a mostrar que a glória de Deus é revelada em cada ação dele. Mesmo que nós, às vezes, temos dificuldade em aceitar. Também no momento em que Deus exerce a sua justiça, Ele está sendo glorificado. No capítulo 4, capítulo que nós vamos estudar ainda posteriormente com o pastor, há amostras também dessa ação de Deus, de tudo que Deus faz ser para a glória dEle. Ao princípio, aprove a Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para a manifestação da glória do seu eterno poder, sabedoria e bondade. Percebo que Deus aqui está manifestando o seu eterno poder com a criação, sabedoria, bondade com a criação. Na providência do que será estudado no capítulo de número 5,
também para o louvor da glória, da sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia. Quando Deus sustenta todas as coisas, Ele está sendo glorificado e está fazendo o nome dEle glorificado por meio de tudo isso. Então, a glória é do soberano poder. Nós temos esses registros, nesses itens estudados da confissão. O soberano poder glorifica a Deus, a justiça de Deus glorificando a Deus, o eterno poder, sabedoria e bondade, justiça, bondade e misericórdia. Tudo isso contido nos decretos, na forma como Deus age perante as criaturas, os homens. Tudo Deus revela a sua glória. Conciliando aparentes contradições. Então, até aqui nós vimos um pouco a respeito de algo bem genérico, que vem norteando o estudo dos decretos eternos de Deus. Estou fazendo um pouco diferente do pastor. O pastor ele vai detalhar melhor todo esse conteúdo. Nós estamos fazendo uma visão geral, tentando mostrar um pouco destes temas. E nós temos no estudo dos decretos eternos de Deus, algumas aparentes contradições que nós precisamos nos lembrar dessas pequenas aparentes contradições, pequenas inconciliações que nós podemos imaginar, mas que são muito úteis. A primeira é a distinção, é a conciliação entre a soberania de Deus e a responsabilidade, a liberdade humana. Esse é um tema que nós, às vezes, temos um pouco de dificuldade de entender como que Deus é soberano sobre todas as coisas e nós ainda temos alguma liberdade. Qual é essa liberdade? O primeiro item do capítulo 3, aí nós estamos entrando mais diretamente nessa parte que nós estamos estudando dos decretos, que nos diz assim: desde toda a eternidade, Deus, pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. Isso aqui é a soberania de Deus. Tudo que acontece está determinado livre e inalteravelmente por Deus. Isso é soberania. E o item continua: porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou contingência das causas secundárias antes estabelecidas. Aqui é um texto meio longo, mas que nos ajuda a combinar estas informações. Muito embora a gente tenha dificuldade, são duas verdades que são bíblicas e estão também confirmadas na confissão, que se baseia, logicamente, nas Escrituras. Deus é soberano sobre todas as coisas, decretou todas as coisas são feitas conforme o conselho de sua vontade, mas ao mesmo tempo, Deus fez isso de uma forma que não anula a nossa liberdade e nem a contingência das causas secundárias, que nós vamos estudar o que é. E também de forma que, mesmo Deus sendo aquele que decreta todas as coisas, por conta de uma certa liberdade que nos dá, o homem é o responsável pelos seus pecados e não Deus. E não Deus. Aqui nós temos um texto que é interessante, que mostra um pouco a respeito desta combinação dos decretos de Deus e a liberdade e a responsabilidade humana. É Atos, capítulo número 4, 24 a 28, nós temos uma menção a respeito da responsabilidade daqueles que mataram a Jesus. Nós vemos o registro
mostrando que Pôncio Pilatos, Herodes, mataram ao Senhor por meio, né, de toda aquela movimentação religiosa. E há uma amostra aqui de que eles seriam responsabilizados. Aqui nós vemos o Deus que decretou que Jesus morreria na cruz há muitos anos atrás, desde da promessa inicial lá em Gênesis 3,15, e depois profetizado por Isaías 600 anos antes da morte de Cristo, dizendo todo o meio como seria realizada essa morte. Nós vemos que, muito embora isso tenha sido decretado por Deus, Deus utiliza a liberdade do homem, as contingências da vida, para que aquilo que Ele determinou aconteça. E nós vemos, portanto, a plena conciliação na Bíblia da soberania de Deus e da responsabilidade humana. Deus não vai responder pelo que os homens fez. Ele não é autor daquele ato que levou o Cristo à cruz. Muito embora tenha planejado, seja o meio que Deus elegeu para alcançar as nossas vidas e pagar, né, o pecado da humanidade, nós vemos que ai daqueles, as Escrituras nos falam, ai daqueles por meio de que o fato aconteceu, né? Aqui nós temos também essa visão em Atos 2, 23 e Mateus 26, 24. Eu convido os irmãos para abrirem as Bíblias, para não ficarmos só olhando na tela. Mateus, capítulo de número 26, 24. Mateus 26, verso de número 24. Aqui é uma amostra dessa combinação. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho está sendo traído. Aí nós vemos Deus, que havia determinado inclusive a forma como tudo aconteceria, que Jesus seria traído por moedas de prata. Isso acontecendo efetivamente por meio de Judas, e as Escrituras nos mostrando que ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Há aqui uma mostra da conciliação desses dois temas: a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Talvez você, como eu, tenha dificuldade às vezes de combinar essas coisas, mas devemos aceitá-la. Filipenses, capítulo 2, versículo 12 e 13, também mostram bem esta ideia de responsabilidade humana e a ação de Deus, a ação soberana de Deus. O versículo 12 diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Aqui, aparentemente, o apóstolo Paulo está falando colocando toda a responsabilidade da salvação na vida do homem, no que ele tem que fazer, né? Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Aí ele vem e desmistifica isso, dizendo que a nossa liberdade, a nossa responsabilidade está sempre junto com a vontade de Deus. Ele no verso 13 fala: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer
como realizar segundo a sua boa vontade. Então, manda desenvolver a salvação, em seguida fala que Deus é que efetua tudo isso. Estão percebendo a combinação da soberania de Deus, o realizar de Deus em tudo em nós e a nossa responsabilidade? Isso está muito claro nas Escrituras. Irmãos, eu estou percebendo que eu estou falando demais. E os irmãos estão muito quietinhos. Acalmar, falar mais devagar. Alguém gostaria de participar, comentar alguma coisa? A grande questão que a gente vê é a seguinte: todas essas verdades estão muito claras na Bíblia, né? Você vê a aparente contradição, né, de termos, você vê que as verdades estão separadas e juntas ao mesmo tempo, elas estão combinadas. O negócio é na hora da gente juntar na nossa mente. Mas a gente precisa lembrar o seguinte, que talvez seja o terceiro pressuposto. Nós somos limitados. A nossa mente é humana. Nós vivemos no tempo e no espaço. Então, e a palavra do Senhor fala que hoje nós vemos a realidade como se vê num espelho. Então, assim, tem vários textos que mostram que a gente hoje, muitas coisas a gente vai ver a revelação do Senhor, nós vamos conhecer aquilo que nós temos condição de conhecer, até mesmo porque a nossa mente foi afetada pelo pecado. Então, nós não temos a cognição que a gente vai ter na eternidade, né? Então, eu creio que na eternidade nós vamos entender isso plenamente, vamos conseguir combinar. Mas hoje, combinar e falar, eu entendo perfeitamente, não, aí entra a questão, né? O justo viverá pela fé. Então, nós precisamos crer nesse Deus verdadeiro, né? O pastor Heber Júnior, ele tem uma menção, quando fala dessa questão, ele fala de concorrência. É como se você tivesse você e Deus de mão dadas, ou melhor, Deus por trás de você e te encaminhando, né? Então, a ideia de concorrência é importante. Nós não estamos sozinhos, não é só o homem vivendo conforme ele quer e tudo vai ser feito como o homem quer, porque Deus limita. Deus, quando ele é soberano, ele não é aquele soberano que está sentado lá e deixando passivamente as coisas acontecer. É um soberano ativo, né? Porque nós vimos que ele decretou todas as coisas. Então, existe sim uma liberdade, uma certa liberdade, existe, mas a liberdade que nós temos, ela é chamada de livre agência. Nós não temos a condição, por exemplo, de nos salvar. Por mais que nós nos esforcemos, nós não temos essa condição. Nós não temos como romper a vontade, nós não temos como romper o decreto de Deus e fazer coisas contrárias à nossa natureza. Então, é importante isso. E por todo o tema é aquilo que você falou. Nós vamos tentar ver alguns vislumbres desse tema que é muito amplo, é muito profundo. Ó a profundidade da riqueza de conhecimento de Deus, né? O segundo refinamento que nós precisamos fazer é na diferenciação, depois de ver a responsabilidade e a soberania de Deus, tentando conciliar isso, a vontade decretiva e a vontade preceptiva. Que vem a ser essas coisas? A vontade decretiva é também chamada de vontade absoluta. É aquilo que Deus decretou para ser daquela forma e vai ser, não existe mudança, porque o nosso Deus, nós vimos que um dos atributos dele é a imutabilidade. Ele decretou as coisas na eternidade e essas coisas são imutáveis. O reverendo Leandro Antônio de Lima, ele diz: Deus tem um plano traçado para todas as coisas, e nada neste mundo foge aos seus propósitos.
por meio de sua intervenção direta ou por meios naturais, Deus leva a efeito o seu plano e nada pode impedi-lo. Aqui nós estamos falando da vontade decretiva de Deus. Deus decretou daquela forma e vai ser. Nós vemos durante toda a Escritura amostras de que o quadro estava totalmente impróprio para aquele tipo de situação e Deus muda tudo e conduz o seu povo. O povo de Deus estava perdido, longe do Senhor, já em situações afastadas, em meio aos pagãos, e Deus vai e reverte a situação. Pessoas que eram estéreis, que não podiam ter filhos, e tinha a promessa de Deus que Deus ia conduzir a história, que as bênçãos viriam daquela família, em situações mais improváveis. Deus botava sua mão, mudava o quadro por completo, trazendo a vida a Isaac, a Jacó e tantos outros. Então, o plano de Deus, ele jamais será frustrado. Estamos falando então de decretos, a vontade decretiva, que é também chamada de vontade absoluta de Deus. O item 1 que nós já lemos, fala que ele ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. Aqui estamos falando da vontade decretiva de Deus. Em Isaías 46, 9 a 11, nós vemos isso também de forma muito bonita. Eu gostaria para eu não ficar só lendo, que... O microfone está ali? Está com você, Josi? Lê, por gentileza. Isaías 46, versículo 9 até o versículo de número 11. E os irmãos acompanhem, por gentileza. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro. Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Que chamo a ave de rapina desde o Oriente, e de uma terra longínqua o homem do meu conselho. Eu o disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito, também o executarei. Então, ele desde o princípio anunciou tudo que havia de acontecer. Já está tudo determinado, como nós vimos. Farei toda a minha vontade. A vontade de Deus, que é inalterada, é a vontade decretiva. Isaías 45, 7 diz, eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Aqui é uma coisa, né, que às vezes nós queremos construir uma certa visão de Deus, no sentido de que Deus só faz o que é bom. O que é ruim é do inimigo, ou algo que vem do acaso, mas nós vemos na palavra que Deus também usa o mal, cria o mal. Nós não podemos dizer que, por exemplo, que com um desastre ambiental, que Deus não estava ali. Como se Deus tivesse omisso a certas questões da sua criação. A Bíblia fala e tem mostras disso. Por exemplo, quando Deus manda o dilúvio. Deus mandou o dilúvio, era um desastre planetário. Nós não podemos dizer que Deus não manda o mal, que Deus não executa o mal por meio da natureza, né? Então, a vontade de Deus, ela é tanto para o bem como para a correção do seu povo. Nós não temos como dissociar essas coisas. Deus é um Deus soberano, nós temos que nos lembrar disso. A vontade, por sua vez, preceptiva, tem alguns aspectos. O primeiro aspecto é que está ligado aos preceitos de Deus, à sua lei. Deus decretou, por exemplo, os seus mandamentos.
E nós devemos obedecer os mandamentos de Deus, criando assim, né, com isso vindo bênçãos sobre as nossas vidas. Mas a lei de Deus, a vontade de Deus preceptiva, ela é possível de ser inobservada, diferentemente do que acontece com os decretos de Deus, a vontade absoluta de Deus. Então, Deus diz, não matarás. Existe alguém que mata alguém aí na rua? Na sociedade? Existe toda hora. Então, Deus Então, Deus está deixando acontecer coisa contrária à sua vontade? A vontade preceptiva, sim. E aí cada um dará contas disso a Deus. Mas a vontade decretiva, ela não existe a possibilidade de ser afastada. Tá ok? Então, essa vontade, ela é possível de não ser cumprida, de não ser atendida. Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás no céu. É fazendo a vontade de Deus que nós agradamos a Ele, mas a vontade preceptiva muitas vezes é contrariada. O segundo aspecto é com relação à ideia de vontade no sentido de desejo, que Deus desejava. Muitas vezes nós vemos a Escritura falando que Deus desejava determinada coisa, mas faz de uma outra forma. Por quê? Existe a vontade de desejo e a vontade de decreto. Ezequiel 33:11 nos diz: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, porque há vez de morrer, ó casa de Israel. Aí nós pensamos, se Deus não quer a morte do perverso, Ele quer que todos se convertam, porque Ele não tem poder para converter a todos? É claro que tem. Ele reside todo o poder. Mas não está, muito embora estava na vontade de desejo, não estava na vontade de decreto. Decreto imutável. E Deus, para a sua gloriosa justiça, Ele condena alguns que Ele não elegeu para a morte eterna. Então há que se também ter essa visão de diferença entre vontade decretiva e vontade preceptiva. Um outro texto que nos diz assim: isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, por que não são todos que chegam ao pleno conhecimento da verdade? É porque nós estamos mais uma vez diante da diferença entre vontade, desejo e vontade decretiva. Vontade decretiva de Deus. Um autor daquele livro que o pastor utiliza também como base nos estudos, o Guia de Estudos da Confissão de Fé, ele diz assim: talvez nunca seremos capazes de dar uma resposta boa o suficiente à pergunta como a que questiona, tá? Um J mais lá. Porque alguns contemplam a Deus em sua misericórdia e outros somente em sua ira? Uma situação que está encoberta a nós. Aquilo que a Josi comentou, que nós estamos registrando desde o início. Existem coisas que não teremos condições de explicar. O autor está dizendo, talvez nunca seremos capazes de dar uma resposta satisfatória a isso. Está naquilo que está encoberto. Uma outra questão é em relação já a uma espécie dentro de decretos,
que fala a respeito de predestinação, previsão e pré-ordenação. Diferença de predestinação, previsão e pré-ordenação. A predestinação está mais relacionada ao atributo onipotência de Deus. A pessoa estava morta em seus delitos e pecados, e Deus, usando todo o seu poder, Ele destina aquela vida, tirando ela do império das trevas, transporta ela para o reino do Filho do seu amor. Essa é a ideia de predestinação. E às vezes, no meio evangélico, nós temos uma certa confusão de interpretações, porque muitas vezes se usa a ideia de predestinação com a ideia de que Deus viu por antecedência aquilo que iria acontecer, de alguém vir a ter fé, e por isso que aquela pessoa é predestinada, mas não sob o ponto de vista de um Deus soberano que escolhe, mas sob o ponto de vista de que Deus havia visualizado no futuro que alguém se converteria, e isso é chamado de predestinação. Então aqui há uma diferenciação que nós precisamos fazer de predestinação e previsão. Predestinação é Deus usando o seu poder, a sua onipotência. E previsão, que está presente aí também, é Deus vendo o futuro. Deus vê todas as coisas. Ele conhece as coisas passadas, presentes e futuras. Mas não podemos pensar nesse aspecto de previsão para os decretos de Deus, pois eles têm uma ação muito forte da onipotência de Deus. O capítulo de número 3, ele fala sobre isso expressamente, no item 2, que nos diz: ainda que Deus sabe tudo quanto pode, ou há de acontecer em todas as circunstâncias imagináveis, Ele não decreta coisa alguma por havê-la prevista como futuro, ou como coisa que havia de acontecer em tais e tais condições. Deus não decreta as coisas, como eu já disse, por ter somente previsto aquela coisa como futura. Ele decreta livremente, de forma imutável, e essas coisas vão acontecer lá na frente por conta do decreto de Deus. Tá? Tem base, portanto, o decreto de Deus não tem como base apenas por saber o que vai acontecer no futuro, mas porque Ele está efetivando o seu plano eterno. Ainda falando a respeito dessas distinções, nós temos uma outra distinção que é trazida na confissão, que é a distinção entre predestinação e pré-ordenação, pré-ordenado. Quando está falando a respeito daqueles que vão para estar com Cristo, gozar da vida eterna, é feita a referência à expressão predestinação. E quando está falando daqueles que não vão para o céu, que vão para a morte eterna, a expressão utilizada é pré-ordenação. Quando Deus predestina uma parte do povo, do ser humano, para viver com Ele eternamente, necessariamente Ele está excluindo aqueles outros, e eles estão destinados também à morte eterna. É como se nós falássemos assim: olha, eu vou fazer um almoço hoje e vou chamar só quem está do lado de cá. Obviamente que eu estou preterindo os que estão do lado de cá. Não é isso? Então, os textos bíblicos, no entanto, eles dão e são escritos para os filhos de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus escrita para os filhos dele. Então, quando ele está falando através da sua palavra, ele está falando para os seus eleitos.
Então ele dá ênfase à predestinação daqueles que são seus filhos, a destinação ao céu àqueles que são seus filhos. Então, o que não vai para o céu, aquele que vai viver em um tormento eterno, ele está indo por pré-ordenação. Por conta da queda, ele já está nesse caminho de forma pré-ordenada. Não precisa haver uma ação de Deus para que isso aconteça. Já está seguindo o curso normal decorrente do pecado. A predestinação é uma referência quanto aos destinados por Deus para a glória. E pré-ordenação, aqueles outros que passarão pela morte eterna. Talvez nunca seremos capazes de dar uma resposta, é aqui novamente aquele registro que nós fizemos anteriormente. E um outro ponto, já encaminhando para o final, um outro ponto que nós temos de distinção e a necessidade de conciliação é, por exemplo, os decretos de Deus e a oração. Se Deus já decretou todas as coisas, por que nós precisamos orar? Se Deus sabe de todas as nossas necessidades, por que nós precisamos orar? Esse tipo de questionamento também está relacionado à ideia de evangelização. Se Deus sabe todas as coisas, sabe todo aquele que será salvo, por que é necessário evangelizar? Essa é uma pergunta que surge naturalmente no estudo de temas como esse. Essa é a pergunta que já foi feita. E aqui nós entramos na parte final do item 1, que diz que Deus ordenou livremente todas as coisas, mas mesmo assim ele não é autor do pecado, ele não violenta a vontade, a liberdade do ser humano, ou a contingência das causas secundárias antes estabelecidas. Aqui entra a ideia de outras coisas que Deus ordenou, que fazem parte do plano dele. Nós oramos a Deus, pedimos a proteção de Deus, como, por exemplo, no Pai Nosso, nós somos ensinados a orar para que Deus não nos deixe cair em tentação. Deus utilizando a oração para cumprir o plano dele nas nossas vidas. Sem oração, não há ação de Deus na nossa vida. E aqui nós vemos novamente a responsabilidade junto com a soberania de Deus. Você não ora, se você não ora, Deus não vai agir. Deus concilia essas coisas, essas causas secundárias. Por exemplo, Deus decretou que o nosso irmão Eduardo fosse salvo. Mas ele providenciou os meios para isso. Causas secundárias, que são: alguém teve que falar a palavra de Deus para o irmão, ler a Bíblia para o irmão, orar pelo irmão. Deus decreta todas as coisas, mas Ele não nos deixa fora do plano eterno dEle, da execução do seu plano eterno. Nós precisamos obedecer a Deus. Ele determinou que orássemos. Oração é uma forma de nos relacionarmos com Deus. A oração é um mandamento. A oração é uma das formas que Deus usa para cumprir o seu plano eterno. Então nós temos sim meios de conciliar essas coisas. O mesmo Deus que decretou que o nosso irmão seja salvo, decretou que alguém orasse por ele, que alguém pregasse para ele. Na história de Jesus nós vemos, Deus decretou que ele morresse por nós, mas para isso ele teve que usar alguém para trair Jesus, alguém para acusar Jesus, levá-lo a um tribunal, a condená-lo. O reverendo Leandro fala expressamente a respeito dessa causas secundárias e diz que é possível que Deus, na sua soberania,
conceda um nível de liberdade ao ser humano para que ele tome certas atitudes e haja segundo princípios inerentes a ele. É o que, segundo a confissão de fé, Deus faz ao estabelecer, por seu decreto, a liberdade ou contingência das coisas secundárias. Então, aqui, Deus usando os meios, as causas secundárias para cumprir a sua vontade eterna. Conclusão preliminar, eu falo preliminar, porque nós ainda estudaremos mais esse tema com o pastor, é que por mais que seja difícil compreender, por mais que tudo isso não fique tão acomodado em nossa mente limitada, devemos procurar ao menos aceitar tais verdades, deixando assim Deus ser Deus, trazendo de novo aquela expressãozinha que estava lá no primeiro slide. Irmãos, foi uma atividade um pouco corrida. Parece que eu corri uma maratona aqui, mas é porque eu queria fazer essa passagem geral e permitir, né, que o pastor retome da forma como ele entender, sem a necessidade de atrapalhar o trabalho do pastor com relação à forma como ele tem conduzido os estudos. Tá bom, irmãos? Que nós possamos pedir a Deus que nos dê humildade, sabedoria, que o Espírito Santo de Deus possa atuar em nossas vidas, nos levando a nos submeter à vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, tá bom? Vamos orar encerrando a nossa escola dominical. Senhor nosso Deus, nós estamos diante da Tua presença e nós somos agradecidos pelo Senhor, por o Senhor nos falar através da Tua palavra a respeito de todo o poder que o Senhor tem em Suas mãos. Que o Senhor é um Deus que cuida das nossas vidas, que nos criou e nos preserva, nos dá toda a providência necessária e nos mantém na Tua presença. Nós agradecemos ao Senhor pelos Teus decretos e nós pedimos que o Senhor possa acomodar os nossos corações, nos dar em Ti a segurança que nós precisamos, a confiança plena no Senhor, e que nós possamos exaltar a glória da justiça do Senhor, a glória de Seu amor, a glória da Tua sabedoria, da Tua misericórdia, e que nós possamos servir ao Senhor mais alegremente, por sabermos que o Senhor está no controle de todas as coisas, e que o Senhor providencia o bem para os Teus filhos. Que nós possamos acalmar os nossos corações, confiantes eternamente no Senhor. Em nome de Jesus. Amém.